Tcharam! Voltamos para falar de livros, porque livro é um assunto bom e rende, né? É um assunto que rende, a gente se empolga e a gente vai falando de livros. E eu continuo aqui falando sobre as minhas leituras que fiz durante 2024, leituras que merecem ser aqui relatadas. E aí eu já falei para vocês sobre esses 4 livros aqui, vamos sempre relembrar. Opa! Eles estão aqui todos em duplinhas, porque a intenção é gravar vídeos sobre todas essas duplinhas, tá? Então, eu já falei para vocês sobre essas aqui, que foram as leituras maravilhosas, incríveis, sensacionais, preferidas de 2024. Já falei desses 2 livros aqui, que contam histórias de mães. E agora eu vou falar sobre a próxima dupla de livros, que também trouxeram, assim, sensações muito intensas, tá? Porque vamos combinar que são livros intensos. Eu estou falando de A Palavra que Resta, de Stênio Gardel. Gente, esse livro, ele é um livro curtinho, vocês estão vendo? Olha, ele é um livro fininho. É um livro que você lê, assim, em um dia, se você quiser, tá? Mas essa história, gente, o que falar dessa história? Essa história é uma narrativa que deixa você entalada, sabe? Entalada, eu acho que é a palavra. Porque você começa a ler essa história, além de ser muito bem escrita, de ser aquela linguagem, assim, que você parece que você está abordando as palavras. A sensação que eu senti ao ler esse livro é que o autor estava bordando as palavras, sabe? Então, é uma escrita muito bonita, mas conta a história, basicamente, de um rapaz do sertão, né? E aquela vida lá do sertão, aquela vida humilde, uma família humilde, etc e tal. E aí, vai ter um problema, não é, um problema não, vai ter uma situação, né? Onde esse personagem, ele vai se desentender com o pai. Eu não vou dizer aqui o motivo, porque eu estaria dando um spoiler muito grande sobre o livro. Mas vai ter um desentendimento com esse pai, tá? E o motivo, gente, desse desentendimento, ai, gente, é aquela coisa que aperta o coração, porque assim, você lembra que é algo que acontece recorrente nas famílias e na sociedade atual. A sociedade em todos os tempos, eu diria, sabe? Então, é um motivo aparentemente banal, mas é um dos motivos que mais desencadeia preconceito ainda nos dias de hoje. Imagina no tempo em que a história é contada, né? Que são décadas aí passadas atrás. Então, por conta desse desentendimento, gente, tem assim umas cenas no livro que você, meu Deus, sabe? Eles não é possível que esteja acontecendo isso. Mas são coisas que acontecem no livro e acontecem nas melhores famílias de Londres, por conta do preconceito, a dificuldade de aceitar as pessoas como elas são. Por conta desse desentendimento, o personagem, ele sai de casa, né? Ele foge de casa para não ter que bater de frente com o pai, né? Para poder realmente se entender, para poder se encontrar, para poder, sabe? Ele quer respirar, ele quer viver, ele está sufocado. E aí, já traz esse personagem lá na frente, mas o que acontece nesse livro, que você vai lendo o livro porque você quer descobrir o conteúdo de uma carta. Quando ele vai embora, ele recebe uma carta. E aí, ele carrega essa carta durante décadas. Por quê? Porque ele é uma pessoa analfabeta, né? Então, ele não sabe ler. E ele não quer que ninguém leia a carta para ele. Então, o que que ele faz? Quando ele tem já anos na frente, quando ele tem oportunidade, ele vai para a escola, né? Já depois de adulto, porque ele quer aprender a ler, para ele poder ler o conteúdo da carta e saber o que foi que aquela pessoa disse para ele. Então, você passa o livro todo nessa ânsia. Você deseja tanto quanto ele saber o que está escrito nessa carta, entendeu? Então, a história, ela é basicamente, essa carta, ela se torna quase que uma personagem do livro, porque ela é tão importante, porque ela tem um lugar tão profundo na narrativa, na história, que ela se torna um personagem, né? Não vou dar mais spoilers, mas eu só digo para vocês o seguinte: leiam, leiam.
Porque sabe aquele livro fininho, curto, mais profundo no conteúdo? Sabe, aquele livro que te deixa, você fecha o livro, mas o livro ele continua em você. Porque você continua fazendo perguntas, você continua pensando, você continua, sabe, querendo responder coisas. Então, ele é um livro que ele não acaba quando você termina de ler, certo? Eu tive o prazer de conhecer o autor, o Stênio Gardel, pessoalmente, né, na Livraria Leitura, aqui do Shopping Rio Mar Kennedy, em Fortaleza. Uma pessoa, assim, super simpática, sabe? Conversou com a gente, tem até o autógrafo dele, ó, aqui no livro, tá? Ele é uma pessoa que nasceu em Limoeiro do Norte, que é uma cidade vizinha à minha cidade natal, Morada Nova. Então, também teve essa coisa, assim, de proximidade por conta disso, né, também. E a palavra que resta. Simplesmente leiam, porque eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por essa narrativa, tá bom? Agora, outro livro que é nessa mesma vibe, né, de conflitos em família, é esse aqui, As Irmãs Blue. Esse livro, gente, ai, Jesus, este livro. Esse livro, ele conta a história de quatro irmãs, tá? E, basicamente, uma das irmãs morre. E aí, as outras três que ficam, elas são completamente destruídas pela perda desta irmã que se foi. A partir desse fato, a vida dessas mulheres, ela vira um transtorno, um caos, porque elas se culpam pela morte da irmã, elas se perguntam se elas poderiam ter feito alguma coisa. Então, é um livro de uma carga emocional muito grande. As personagens desse livro, elas são personagens muito que têm camadas, né? E tem uma personagem que é a Luck, que ela é uma pessoa muito autodestrutiva, muito, sabe? É uma pessoa, assim, que, nossa, ela vai fazer umas coisas, ela vai mergulhar, assim, um submundo que tem horas que dá um desespero em você, você quer puxar ela dali, sai daí, para de fazer burrice, para, sabe? A sensação que eu tive foi essa. Tem hora que você quer esbofetear ela para ela parar de fazer tanta burrada na vida. E essas três irmãs que sobrevivem, né? Elas são irmãs que cada uma tem os seus conflitos, cada uma tem os seus problemas ali, mas tudo é muito acentuado pela morte dessa irmã, né? Então elas se sentem responsáveis, elas se sentem culpadas, elas, enfim. Mas esse livro ele traz especialmente a discussão sobre os relacionamentos, sabe? Sobre as famílias, sobre a irmandade, sobre a paternidade, sobre a maternidade, sabe? É um livro que ele versa muito sobre esse universo. Agora, esse livro aqui, o que eu mais gostei nesse livro são os diálogos desse livro. Gente, a Coco, né, a Coco Mellors, ela escreve assim, uns diálogos brilhantes. Então, eu, que sou apaixonada por diálogos, eu tive verdadeiros orgasmos lendo os diálogos desse livro, entendeu? Porque, assim, diálogo inteligente é outro nível. Então, ela traz uns diálogos, assim, entre as personagens, que esses diálogos, eles vão revelando coisas, mas é aquele diálogo que você... Não é aqueles diálogos bobos, rasos, que você encontra em determinados livros. Não, é aquele, sabe, são aquelas discussões, aqueles embates, aquelas coisas que acontecem entre seres humanos mesmo, sabe? Então, eu que sou uma pessoa particularmente apaixonada por diálogos, eu amei esse livro por conta dos diálogos, que são diálogos muito bem escritos e muito reveladores, assim, que joga coisas na cara, sabe? Então, eu amei muito esse livro por conta disso. Mas é um livro muito dramático, é um livro de drama. A Coco, né, que é a autora, ela tem essa característica de trazer dramas, né? Ela é a mesma autora de Cleópatra e Frankenstein. Então, os livros dela têm esses personagens, assim, meio
nebulosos, esses personagens muito autodestrutivos, esses personagens meio envolvidos ali com bebida, com droga, etc. Tem muito isso nesse livro, mas tem também diversas camadas, sabe, sobre relacionamentos, sobre reflexões que são importantes da gente fazer na sociedade, especialmente sobre relacionamentos entre pais e filhos, né? Então, é um livro realmente que vale a pena, e são duas narrativas muito intensas e muito profundas, que vão trazer diversas reflexões, sabe? Reflexões sociais, reflexões de introspectivas, sabe? Tem hora que você vai parar, assim, a leitura, e você vai ficar parada, pensando, refletindo, perguntando quem sou eu neste mundo, o que que eu estou fazendo aqui, sabe? Então, são narrativas assim que vão te dar essa sensação de você se descobrir, querer descobrir o mundo e querer principalmente entender as pessoas, né? De você se perguntar até que ponto as pessoas vão por conta de preconceitos, por conta, às vezes, de problemas que a gente mesmo cria, porque, especialmente nesse livro, As Irmãs Blue, tem alguns problemas que você vê, assim, depois, assim, gente, esse problema nem existe, esses problemas foram elas que criaram. Então, na vida real também, muitas vezes acontece isso, né? Às vezes a gente cria problemas que nem existem por conta de suposições que a gente faz, por conta de inquietações que a gente vai criando dentro de si mesma. Mas são duas leituras que eu fiz, né, e que me trouxeram, assim, muitas sensações e que eu recomendo para vocês. Então, me falem aqui, vocês leram alguns desses livros, já ouviram falar, já tiveram a curiosidade de ler? Eu despertei em vocês essa curiosidade de ler, trazendo aqui esse bate-papo sobre os livros, eu quero saber. Se você ainda não segue o canal, aproveite para se inscrever, deixa aqui o seu like, deixa também o seu comentário, porque eu quero saber se você já leu o livro, o que que você achou. Se você não leu ainda, por que que você vai ler, né? Foi que eu despertei aqui em você. Combinado? Então, já fica aqui no canal e se prepara para o próximo vídeo, que a gente vai falar de mais livros.